Olá, meus amigos, Tatinha, Zé, Aurora, minha amiga Elda. Fiz esse filme agora como lembrança das nossas viagens. Primeiramente, a viagem à Espanha e depois a viagem com Elda, também pela França, onde conhecemos a belíssima região da Provence e também pudemos ver o requinte do Côte d'Azur e de Mônaco. Passamos dias memoráveis, tomamos uma bela champanhe em Marseille, nos divertimos muito, pude constatar a fé em Nossa Senhora em Lourdes. Realmente foi uma viagem abençoada. Na Espanha, o encontro com minhas queridas amigas, Nani e Marise, em Salobrenha, a fantástica estadia em Córdoba, a singela passagem por Cáceres e a nossa visita à sempre fabulosa Mérida. Tudo isso aqui condensado neste filme. Também deixei aqui algumas tomadas da viagem de Tata, Zé e Aurora por Salamanca, Segóvia, depois ao peso da régua. E, por último, a nossa viagem ao Alentejo com a nossa querida amiga Elda e o nosso querido amigo Mestre Gomes. Foram 28 dias de aventura. Então fica aqui a lembrança destes momentos. Um beijo a todos vocês. E um dos pontos assim bastante expressivos dessa visita aqui proposta é a cidade de Estremoz, onde a Rainha Isabel, Santa Isabel, passou os últimos momentos de sua vida. É uma rainha que teve uma vida bastante santificada, sempre se preocupou com os pobres. Certa vez foi surpreendida pelo rei Dom Diniz, que a surpreendeu à noite, onde ela sempre colocava alimentos em suas roupas para levar aos pobres. E quando ela foi surpreendida pelo rei, os alimentos se transformaram em rosas e perfumaram todo o castelo. O rei ficou surpreendido ao ver as rosas, porque ele tinha certeza que ali haviam alimentos, e a partir de então colaborou com a esposa nos donativos de alimentos à população carente. Rainha Isabel também evitou 2 guerras, se colocando entre os exércitos. Realmente, uma grande mulher. O Aqueduto da Moreira fica no município de Elvas, no Alentejo, que por sua vez fica a 8 quilômetros da fronteira com a Espanha. Possui 8,5 quilômetros de extensão, 843 arcos com mais de 5 arcadas e torres, que se eleva a 31 metros de altura e é considerado o maior aqueduto da Península Ibérica. Foi tombado pela Unesco como Patrimônio Mundial desde 2012. Os godos e os celtas terão sido os primeiros povoadores dessa autêntica cidade-fortaleza, que se estende além das suas muralhas em forma de estrela. Em 714, os árabes conquistaram-na e deram-lhe o nome de Al-Bash. No reinado de Dom Afonso Henriques, mais precisamente em 1166, Elvas foi conquistada aos mouros pela primeira vez.
Posteriormente foi reconquistada pelos muçulmanos e de novo pela cristandade por D. Sancho II em 1229. Sempre foi uma autêntica cidade-fortaleza. Mérida fica localizada na província de Badajoz e fica na região da Extremadura. Foi fundada em 25 a.C. por ordem do imperador Otávio Augusto, para servir de local de aposentadoria para os soldados veteranos. A cidade viveu um período de grande apogeu, onde se pode ver um belíssimo teatro, anfiteatro, circo, pontes e aquedutos. É uma cidade romana das mais conservadas. Também apresenta um museu com várias peças desta época e é realmente um local que vale mesmo muito a pena de ser visitado. Eu recomendo muito. Cáceres foi fundada a partir do século I pelos romanos, mas ganhou notoriedade no século XII, quando foi tomada pelo rei Afonso IX. A 23 de abril, dia de São Jorge, que é o padroeiro da cidade. Foi tombada pelo Patrimônio Histórico da Unesco, pois seus edifícios permaneceram com poucas alterações desde o século XIII. Aqui a homenagem a São Jorge, e realmente Cáceres é um museu a céu aberto. É uma cidade muito bonita, bastante conservada. Eu recomendo muito uma visita a esta belíssima cidade espanhola. Córdoba fica na província da Andaluzia e seu povoado ganhou importância a partir de 206 a.C., quando conquistado pelos romanos. Tornou-se a capital da província e onde habitaram Marco Anneo Sêneca, Sêneca e Lucano. Desta época resistiu ainda a ponte romana com 16 arcos, que liga a parte central da cidade ao Campo da Verdade, no outro lado do rio Guadalquivir. A Mesquita Catedral é monumento nacional desde 1882 e foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Considerada uma cidade milenar, Córdoba dispõe do segundo maior centro histórico da Europa. Ainda é possível se assistir a ótimos shows flamencos e é realmente uma cidade encantadora e fascinante. Eu recomendo mesmo muito uma visita a esta belíssima cidade e ainda recomendo que se hospedem dentro da cidade histórica para poder curtir muito bem e com facilidade todas as atrações que a mesma oferece. Ronda é uma cidade serrana da província de Málaga. Foi uma cidade islâmica até 1485, quando foi reconquistada pelos espanhóis e sofreu muito com uma queda de população na Grande Guerra Civil Espanhola. Hoje é uma cidade que vive do turismo, apresenta uma formação rochosa
ímpar. O local, conhecido como El Tajo de Ronda, é um precipício por onde passa o rio Guadalerín, afluente do rio Guadiaro. Neste penhasco há uma ponte incrustada e que é uma grande atração turística. Há uma praça de touros e um comércio muito atrativo. Málaga é uma cidade que fica na Andaluzia, no litoral do Mediterrâneo. A cidade originou-se de uma colônia grega na Antiguidade Clássica. É a sexta maior cidade da Espanha. O Castelo de Gibralfaro se apresenta imponente na cidade de Málaga e data do século X. Foi construído em 929 por Abd al-Rahman II, califa de Córdoba. É uma cidade muito bonita, que apresenta também uma orla espetacular, com bons restaurantes, e é um centro turístico e também de lazer bastante procurado na Espanha. Salobrenha é uma cidade muito antiga, construída sobre uma montanha à beira-mar do Mediterrâneo. Fica perto de Málaga e de Granada. No topo da montanha há um castelo, o qual é a atração turística da cidade. Habitada desde o tempo dos fenícios, teve um grande crescimento no comércio de açúcar, já a partir do século XVI. Mas o maior progresso ocorreu a partir da segunda metade do século XIX, com a demolição do restante dos muros medievais. Hoje, Salobrenha tem a sua economia baseada no turismo e na cana-de-açúcar. É uma cidade balneária maravilhosa. Da cidade é possível se ver a Serra Nevada e o mar Mediterrâneo oferece aí muito lazer. Também a parte gastronômica é fantástica, come-se ótimas paellas e realmente eu recomendo muito uma visita a essa pequena e pitoresca cidade da Espanha. Alhambra é uma das grandes atrações da cidade de Granada. É um complexo palaciano e fortaleza, sede da dinastia Nassérida e da corte do Reino de Granada. Uma obra muçulmana ímpar, com detalhes arquitetônicos muito bonitos. No interior do recinto de Alhambra fica o Palácio de Carlos V, erguido em 1527. Todo o complexo é tombado pelo Patrimônio Mundial da Unesco. Foi construído entre 1248 e 1354 nos reinos de Maomé I e seus sucessores. O domínio muçulmano de Granada chegou ao fim em 1492. Poetas mouros descrevem Alhambra como uma pérola encastrada em esmeralda, em alusão à cor de seus edifícios e a dos bosques que os rodeiam. Granada situa-se na ampla depressão formada pelo rio Genil, para o qual confluem na cidade os rios Darro e Beiro. Foi muçulmana até 1492. É um importante centro turístico e fica muito próxima à Serra Nevada. É uma cidade cosmopolita que apresenta ótimo comércio e diversão garantida. O bairro mais famoso da cidade de Granada é o bairro de Albaicín, que fica entre 700 e 800 metros de altitude. Mantém o traço padrão urbano
do período Nasrida, com ruas estreitas, numa intrincada rede que se estende na parte mais alta, São Nicolás, até o Rio Nueva, na Plaza Nueva. É uma charmosa cidade medieval ao sul da França. Fica na região da Provence. O nome desta pitoresca cidade remonta à lenda que conta que Carlos Magno cercou a cidade, mas a governante local, a dama Carcas, resistiu tenazmente. Os dois exércitos tinham poucos mantimentos e os soldados estavam famintos. Quando não restava mais do que uma medida de trigo e um porco, a dama de Carcas teve a ideia para desmoralizar o inimigo. O porco foi alimentado com o trigo e depois lançado por cima da muralha aos sitiantes. Nesse momento, a dama de Carcas fez soar as trompetas, o que fez o imperador franco voltar atrás e a dama de Carcas propôs então a paz. Daí vem a expressão Carcassonne, ou seja, Carcas que soa. É uma lenda, mas a cidade é extremamente charmosa e bastante conservada. Tem um comércio também muito atraente e realmente vale a pena conferir a visita a Carcassonne. Castelnaudary é uma cidade da região da Provence francesa, cujo nome significa Novo Castelo. É uma cidade que fica localizada a 50 quilômetros de Toulouse. É cortada pelo Canal du Midi. Uma das suas maiores atrações é, na realidade, o cassoulet de Castelnaudary, que é maravilhoso, é delicioso mesmo. Vale a pena degustá-lo. Ele é apresentado numa tigela de barro, com feijão branco, linguiça, carré de cordeiro, pato confitado, bacon e outras tantas iguarias deliciosas. Recomendo muito e vale a pena conferir uma visita a esta pitoresca e singela cidade. Albi é uma cidade tombada pelo Patrimônio Mundial da Unesco. Banhada pelo rio Tarn, fica a 80 quilômetros de Toulouse. A origem do nome Albi vem do Alta Alp, ou local escarpado. Outra opção do nome Albi
relaciona-se a Albius, preeminente romano que viveu na cidade, ou ainda a outra opção de origem do nome Albi vem do nome Alba, por conta dos penhascos calcários que rodeiam a cidade. Berço de Toulouse-Lautrec, entre outras personalidades, há inclusive um belo museu em sua homenagem, que fica próximo à belíssima Catedral Sainte-Cécile, construída nos séculos 13 e 14. Vale mesmo muito a pena conhecer esta belíssima cidade. Lourdes situa-se nos Altos Pirineus. Na pequena gruta de Massabielle, junto ao rio Gave de Pau, acredita-se que a Virgem Maria apareceu à menina Bernadette em 1858, de 11 de fevereiro a 16 de julho. Após esta aparição, Lourdes tornou-se um santuário mariano. Construiu-se a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, que é um dos lugares mais visitados desta cidade e é símbolo mundial de fraternidade entre os homens. É um complexo religioso muito bonito, com uma arquitetura bastante interessante, e o ar de fé, a energia de fé que se encontra nesse lugar é maravilhosa. Vale mesmo muito a pena conferir esta visita. Além disto, esse lugar santo é rodeado por uma natureza muito bonita e a própria cidade de Lourdes é uma cidade encantadora. Vale mesmo muito a pena conferir esta visita. Toulouse é a quarta maior cidade da França, centro da indústria aeroespacial europeia. A Universidade de Toulouse é uma das mais antigas da Europa, fundada em 1229. A cidade possui uma arquitetura única, com tijolos rosados de terracota. O arroz também de Toulouse, a cassoulet de Toulouse, é bastante famosa, como mostrado nas imagens. É realmente uma cidade muito bonita, irreverente, apresenta também muitos estudantes, né? Porque sua universidade realmente possui muitas vagas e é muito procurada. O comércio também é bastante interessante. E é uma cidade realmente que vale muito a pena ser visitada. Inclusive, na praça principal, uma das atrações da cidade é a visita à prefeitura, que apresenta diversas exposições permanentes e que é bastante procurada aí pelos turistas. É uma ótima dica para quem quer visitar esta cidade especial, que é a cidade de Toulouse. Vale a pena conferir. Avignon é uma cidade do sul da França que foi também tombada pela Unesco e foi residência dos papas da Igreja Católica durante vários anos. Ela é rodeada pelo rio Ródano e fica a 80 quilômetros de Marsella. Habitada desde os tempos celtas, é famosa por ter se convertido na residência dos papas em 1309, quando se encontrava sob o domínio da Sicília, Casa Anjou. Em 1348, o Papa Clemente VI adquiriu a cidade à Rainha Joana I da Sicília e permaneceu propriedade papal até
1791, quando foi incorporada à França após a Revolução Francesa. 7 papas residiram em Avignon, desde o Papa Clemente V ao Gregório XI. Em 1377, o Papa Gregório XI retorna a Roma e cria o Grande Cisma do Ocidente, onde 2 papas reinaram ao mesmo tempo até o ano de 1417. Os papas Clemente VII e Bento XIII reinaram em paralelo durante todo este período e eram chamados os antipapas. Outro ponto de interesse de Avignon é a Ponte de Avignon, onde diz a história que um plebeu ele sonhou com a ponte e que uma ponte teria que ser construída sobre o rio Ródano. Todos caçoaram dele, do sonho que ele teve, e o desafiaram. Se levares até as margens do rio uma grande pedra, então a ponte será construída. E ele, desafiando todas as previsões, porque tratava-se de um homem franzino, carregou a pedra de forma incontestável e então a ponte acabou sendo construída. A ponte possuía 22 arcos, dos quais hoje somente restam 4 devido a uma grande enchente do rio Ródano em 1660. É uma cidade pitoresca e muito bom comércio e apresenta aí monumentos e mesmo bastante conservados. É uma cidade que apresenta também boa parte de suas muralhas preservadas. Vale muito conferir uma visita a Avignon. A visita a Gorges de Verdun é realmente um grande presente, porque trata-se de uma região muito bela, paradisíaca. A dica é iniciar a rota por esta região pela pequena e pitoresca cidade de Cotignac. Acima dessa cidade existe um penhasco com várias cavernas. Apresenta um comércio atrativo, alguns monumentos históricos, entre eles uma homenagem aos participantes da Primeira Guerra Mundial. Seguindo então a rota por essa região belíssima, passa-se por um lago chamado Sainte-Croix, Lac Sainte-Croix, que é um lago artificial gerado para fornecer energia elétrica. É o 4º maior reservatório da França e foi formado em 1973. A região em torno deste lago é magnífica e há vistas também da garganta de Verdun, que passa ali também por esta região. É maravilhoso, vale muito a pena conferir. E então, seguindo a rota, e também aí uma sugestão de parada para almoço, uma visita à belíssima aldeia Moustiers-Sainte-Marie, que é mesmo uma das mais belas aldeias desta região. Conta com cerca de 700 habitantes que sobrevivem do turismo. Apresenta um comércio bastante atrativo também, com artesanatos, em especial de cerâmica, pois há uma indústria de cerâmica, que também é outra fonte de renda desta pequena aldeia, e também artigos com lavanda, além de apresentar um cenário maravilhoso, paradisíaco, com ruas muito charmosas e bons restaurantes.
vale mesmo a pena conferir uma visita a esta bela aldeia. Então, seguindo a bela rota por esta região de Gorges du Verdon, uma visita serpenteando a garganta aí com paisagens assim exuberantes, chega-se a La Palude-sur-Verdon, que é realmente uma cidadezinha pitoresca, e esta paisagem que se deslumbra entre Moussier-Sainte-Marie e La Palude-sur-Verdon é fantástica, é maravilhosa. Trata-se de uma estrada um tanto estreita, mas que apresenta belas paisagens. Então, para terminar esta rota, seguir até Castellane, que é uma das cidades mais antigas. A rocha de Notre-Dame, que está muito próxima a esta cidade, apresenta 184 metros de altura. E uma das atrações, as principais atrações de Castellane, são os lagos Castellane e Chaldane. Então, termina-se essa rota, ainda passa-se por umas rochas fabulosas que lembram um pouco a Capadócia da Turquia. Realmente, as formações rochosas dessa região, os lagos, as árvores, toda a natureza que a compõe, deixam em seus visitantes deliciosas memórias. Vale mesmo a pena conferir. Marsella é a segunda cidade mais populosa da França. Foi habitada desde a pré-história e fundada em 600 a.C. pelos gregos de Focéia. Foi um importante porto grego. Depois aliou-se ao Império Romano, o que facilitou o comércio do vinho. Aqui uma vista da Nossa Senhora da Guarda, que é maravilhosa, é uma vista a 360 graus da cidade de Marsella. Um dos pontos turísticos da cidade, além desta igreja, é o Castelo de If, onde foi ambientalizado o romance do Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Algumas imagens ainda da Notre-Dame, desta basílica majestosa, inclusive com algumas vistas às fabulosas Calanques, que é outro ponto turístico desta cidade fabulosa, e a qual integrou-se à França somente em 1481 e tornou-se a capital da região da Provence. Aqui uma vista um pouco do Porto Velho, onde há uma ótima opção de restaurantes. Eu recomendo muito. Vale a pena conferir uma visita a Marsella. Villefranche-sur-Mer é uma cidade que fica a oeste de Nice, a 10 quilômetros de Mônaco. A Baía de Villefranche é uma das mais profundas, o que lhe valeu atrair a ancoragem de navios maiores. Fica sobre uma escarpada e apresenta ótima opção de banho. Muito apreciada
por habitantes das redondezas e também por turistas. Em função da praia de Nice ser repleta de pedras e não atrair assim tantos turistas ou banhistas, Villefranche-sur-Mer tornou-se a melhor opção de quem vive nesta região. Vale a pena conferir porque é muito bonita a cidade, a vista é excelente e também oferece esta opção boa de um bom banho no mar Mediterrâneo. Aqui é a charmosa vila de Ézé. Tradicionalmente considerava-se que o território do Principado de Mônaco começava na aldeia de Ézé, estendendo-se ao longo da costa mediterrânea até Menton, na atual fronteira. La Turbie é uma cidade que fica bem próxima de Monte Carlo e foi muito famosa na época romana por seu grande monumento, o Troféu de Augusto. La Turbie é o berço das corridas de montanha automobilísticas. Em 31 de janeiro de 1897, foi feita uma última etapa da corrida Marselha-Nice e foi uma subida de 17 quilômetros entre Nice e La Turbie. André Michelin, ao volante de um D-Dion movido a vapor, venceu a prova com a incrível velocidade média de 31,8 km por hora. Dos monumentos romanos, resta somente uma comuna atual, né, que é visitada, é um ponto turístico da cidade. Também de cima de La Turbie é possível se vislumbrar Monte Carlo e a Baía de Mônaco. Monte Carlo é um dos 10 distritos do Principado de Mônaco. É uma estância luxuosa, conhecida por seu glamour, celebridades, praias, cassino e também bares da alta sociedade. Ali também se situa o Circuito de Mônaco, onde ocorre o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Em uma pesquisa realizada em 2009, os imóveis em Monte Carlo foram considerados os mais caros do mundo. É um principado realmente muito charmoso. A cidade de Monte Carlo respira glamour e apresenta realmente várias atrações. Vale a pena conferir este sofisticado recanto do mundo. Não há dúvida. Há também a opção de se visitar algumas partes da cidade, inclusive uma vista do Palácio Real, onde vive a família real de Grimaldi, a qual é a atual governante de Mônaco. A cidade de Grasse fica na região dos Alpes Marítimos. A cidade libertou-se do poder feudal no século X, e as edificações mais antigas lá encontradas são do século XII. Famosa por ser um grande centro de produção de perfumes desde o século XVIII. Fragonard, Molinard e Galinard são as 3 perfumarias que abrem suas portas para a visitação. Vale a pena conferir. Gourdon também fica nos Alpes Marítimos da costa francesa. Possui cerca de 400 habitantes e é uma das mais belas aldeias francesas de origem feudal. Lá encontram-se sabonetes de lavanda, de outros aromas maravilhosos, cristais, pães, queijos maravilhosos. Esta aldeia foi aberta à visitação desde 1950. Possui jardins muito belos desenhados por André Lenotre e foi palco de algumas cenas do Les Misérables, filmadas em 2012. Vale muito a pena esta visita. Saint-Paul-de-Vence é um vilarejo muito charmoso,
que acolheu diversos artistas e escritores que fizeram do mesmo um local onde se respira arte a cada esquina. Várias esculturas, pinturas e exposições artísticas são encontradas em todo o vilarejo. Matisse, Modigliani, Chagall, Yves Montand, James Baldwin e Simone de Sigüenza são alguns dos artistas que a frequentaram. Fica a apenas 20 quilômetros de Nice e vale mesmo muito uma visita. Cannes é uma belíssima cidade da Riviera Francesa, famosa em todo o mundo por ser sede de um dos mais badalados festivais do cinema mundial. Era uma aldeia de pescadores e agricultores até que em 1830 a aristocracia francesa a elegeu para construir casas de férias e a transformou numa cidade turística. A principal receita dessa cidade é o turismo. O Festival de Cinema foi criado em 1946 e em 1955 foi introduzido o famoso Prêmio Palma de Ouro. Nice é a quinta cidade mais populosa da França, fica a 13 quilômetros de Mônaco. Por volta de 350 AC, os gregos de Marsella fundaram um assentamento que deram o nome de Niceia, deusa da vitória. A partir da segunda metade do século XVIII, a aristocracia britânica começou a se instalar na cidade. E, inclusive, na cidade, uma das avenidas à beira-mar que mais chamam a atenção, uma das mais famosas, é a Promenade des Angleses, ou seja, Passeio dos Ingleses. Foi tombada como Patrimônio Mundial da Unesco e é considerada a cidade resort de inverno da Riviera Francesa. Vale muito a pena conferir uma visita. Cassis é uma cidade charmosa na costa do mar Mediterrâneo. Durante a época romana era conhecida como Cassis Portus. Muito conhecida também por suas falésias e calanques, e também pelos vinhos, sobretudo os brancos e os rosés. Situa-se a 20 quilômetros de Marsella. A pedra de Cassis é explorada desde a antiguidade. Os cais dos grandes portos do Mediterrâneo, como Alexandria, Argel, Pireu, Marsella e a Estátua da Liberdade, foram construídos com a pedra de Cassis. Os passeios pelos calanques também valem muito a pena de ser conferidos. Há diversos tipos de passeios, desde 3 até 7, 8 calanques, dependendo do tempo e da disponibilidade dos passeios. Todos saem do porto de Cassis, que é rodeado também por ótimos restaurantes. O comércio da cidade também é bastante atraente e realmente é um local muito bonito e com ótimo clima, inclusive, e vale mesmo muito a pena uma visita a esta charmosa cidade de Cassis. Então, a pedida nesse dia foi uma visita ao Oceanário de Lisboa, até aproveitando um dia um pouco mais chuvoso, que fica no Parque das Nações, na cidade de Lisboa. Ele foi construído e inaugurado no âmbito da Expo 98, a última exposição mundial do século XX, com o tema Os Oceanos, um Patrimônio para o Futuro. A arquitetura foi do norte-americano Peter Chermayeff
E o seu pavilhão lembra um porta-aviões e está instalado num cais rodeado de água, perto da ponte Vasco da Gama. Em abril de 2011, a inauguração de um novo edifício, o Edifício do Mar, da autoria do arquiteto Pedro Campos Costa, marcou a conclusão do projeto e a expansão do oceanário. Em 18 de dezembro de 2009, o oceanário atingiu 14 milhões de visitantes. E ainda nesse dia, contamos com a deliciosa e fabulosa visita da Isa e um encontro de família em Portugal. A cidade de Rodrigo fica a 89 quilômetros de Salamanca e a 25 quilômetros da fronteira com Portugal. Ela foi uma área de assentamento humano desde a Idade do Bronze. Na Idade Antiga chamava-se Miróbriga. Foi integrada ao Reino Espanhol por Afonso VI de Leão no século XI. Sua reconstrução e repovoamento ocorreu em 1100 pelo conde Rodrigo Gonçalves Girón, de onde se origina o seu nome atual de cidade, Rodrigo. A muralha construída tem 7 portões e 2 quilômetros de perímetro. A proximidade com Portugal é que tem pautado a história da cidade. Foi palco de entrada das tropas no reino vizinho em 1384, que culminou com a derrota da Batalha de Aljubarrota. Cidade Rodrigo, Tui e Badajoz eram as 3 cidades mais importantes da coroa de Castilha e León nesta época, por serem as 3 bem próximas à fronteira com Portugal. É uma cidade encantadora, muito bem preservada, com bom comércio, e eu recomendo muito uma visita, seja vindo de Salamanca, numa viagem dentro da Espanha, como também é possível se integrar Cidade Rodrigo a uma visita desde Portugal, devido à sua proximidade com este país vizinho. Eu recomendo muito. Salamanca já era habitada desde o primeiro milênio antes de Cristo, segundo testemunhos arqueológicos. Em 220 AC, Aníbal conquistou a cidade, que se chamava Elmática, e a renomeou para Salmântica, o que originou seu nome atual. Passou por diversas invasões romanas, muçulmanas e por conflitos da coroa espanhola. E conheceu o grande apogeu no século XVIII, onde foi construído a maior parte do complexo arquitetônico que permanece na parte histórica da cidade até os dias de hoje. A construção da Catedral e da Praça Maior se deu por volta de 1729. É uma cidade encantadora e muito procurada pelos turistas. Vale a pena conferir. Ávila é uma cidade localizada no distrito de Castela e Leão, próxima a Salamanca. Foi fundada no século XI pelo rei Afonso VII. Apresenta uma muralha em boas condições de preservação e a Catedral de Salvador e a Igreja Basílica de São Vicente. Realmente é uma cidade ímpar em termos de preservação. A mesma foi também tombada pelo Patrimônio Histórico da Unesco e vale mesmo muito uma visita. Eu recomendo muito uma visita à cidade de Ávila. Segóvia iniciou-se como uma possessão celta e mais tarde passou para as mãos dos romanos. Os romanos deixaram
como herança um maravilhoso aqueduto que até hoje se encontra bem no centro da cidade antiga. Há evidências arqueológicas que apontam que esse aqueduto foi construído entre 112 a 117 depois de Cristo, durante os governos de Trajano e do imperador Adriano. Mais tarde, Segóvia, então, começou a ser assentada como uma cidade espanhola, cujos limites atravessavam a Serra de Guadarrama e o Tejo. A posição de Segóvia nas rotas comerciais a tornava um importante centro de comércio de lã e têxteis. Inclusive, o nome Segoviene vem de um pano de flanela local usado para estofamento nos séculos XIV e XVII. Era uma estrutura de sarja com uma superfície peluda produzida com lã espanhola. E a cidade foi, por muito tempo, um importante centro têxtil. Uma das atrações principais turísticas da cidade de Segóvia é o Alcazar. O Alcazar de Segóvia é um castelo medieval localizado sobre um penhasco rochoso no extremo oeste da Cidade Velha, acima da confluência dos rios Eresma e Clamores, no sopé da Serra de Guadarrama. É um dos castelos-palácios mais característicos da Espanha, em virtude de sua forma, a proa de um navio. O Alcazar foi originalmente construído por volta do século XI pela dinastia almorávida para servir como uma fortaleza e posteriormente serviu como um palácio real para 22 monarcas, uma prisão estadual, um colégio real de artilharia e uma academia militar. A Cidade Velha de Segóvia, incluindo o Alcazar, foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1985. O Porto é a segunda maior cidade de Portugal, é a principal cidade da região norte. Ela oferece diversas atrações, entre elas a Estação São Bento, que é uma obra de arte, apresenta azulejos fabulosos, é mesmo muito bonita. Tem a própria Sé e uma série de edifícios históricos. E é muito agradável andar pela orla do Rio Douro, porque a paisagem que a cidade oferece junto ao rio é deslumbrante. Há um teleférico e diversos passeios de barco pelo Douro, de diversas durações. Uma das pedidas mais curtas é um cruzeiro pelas pontes do Douro, que é muito utilizado, e à vista das videiras, e terminar o dia ainda degustando um belo cálice de vinho do Porto aí nas caves e nos estabelecimentos em torno da orla. Outra grande atração é a Livraria Lelo,
fundado em 1881 e o edifício, que é considerado um dos mais lindos do mundo, foi criado em 1906. Vale a pena conferir uma visita a essa belíssima cidade. A pedida agora é uma visita à Vila Nova de Foz Coa, mais precisamente ao Vale do Coa, e uma visita às pinturas rupestres do período Paleolítico Superior, que data de 22.000 a 10.000 anos antes de Cristo. Realmente vale a pena conferir essa visita, inclusive emendar um almoço aí na região, com uma vista espetacular aí do Rio Coa e de toda a região montanhosa aí, que realmente é esplendorosa e vale a pena ser conferida. Aveiro, que é considerada a Veneza portuguesa, onde é possível se fazer um maravilhoso passeio de barco pela região para conhecer toda a cidade. A própria cidade oferece vários encantos, entre eles os ovos moles, que é um doce típico da região, e emendar ainda uma visita às praias de Costa Nova, onde há os palheiros listrados, onde, que segundo consta a história, os pescadores em dias de nevoeiro conseguiam ver melhor a localização para retornar para casa devido às casas serem listradas.
O Cabo Espichel fica na freguesia de Castelo, junto a Sesimbra, no distrito de Setúbal. Fica no Oceano Atlântico e num dia de poucas nuvens é possível se ver do outro lado a Grande Lisboa e Cascais. Aqui imagens da igreja da Nossa Senhora do Cabo. Segundo a lenda, dois peregrinos viram Nossa Senhora sobre um jumento andar e subir o Cabo Espichel, sendo que a jumenta deixou as suas marcas nas rochas do lugar. A igreja ela foi construída no século XVIII. O farol também pode ser visitado, é bastante interessante. Na sequência, uma visita a Setúbal, onde almoçamos muito bem e pegamos um ferry até a praia de Troia. Então, seguimos viagem para Casével, onde pudemos ver algumas cegonhas e depois jantar junto a nossos amigos Zezinha e Antônio, onde ouvimos o canto alentejano e o fado na voz de Jesus. Tá gostado? Tá gostado, Cezinha? Lindo de morrer. Que é uma praia, na ponta da praia, maravilha, né?